Muito bem, é uma alegria poder estar aqui nesse local tão abençoado por Deus, o NASP Campus Engenheiro Coelho. Eu tenho, assim, relação emocional com esse campus, porque aqui eu fiz o meu mestrado em teologia. Tenho aqui colegas também que estudaram comigo. O pastor Antônio Marcos foi um colega de estudos aqui também. Minha filha estuda aqui no curso de veterinária, portanto, essa relação, ela existe há um bom tempo já e se reforça agora com esse convite. Agradeço ao pastor Brenha pelo convite que me fez para dirigir essa semana de oração, que eu espero seja uma bênção na minha vida e na sua vida também. Nós teremos aqui todas as noites, às 20 horas, um tema específico ligado ao tema principal, Laodiceanos, o povo do juízo. Eu quero que você perceba que, embora Deus tenha realmente alguns recados fortes para dar à sua igreja neste momento difícil pelo qual passamos, o mundo todo passa esse momento complicado aí da pandemia pelo coronavírus, mas Deus também tem mensagens de amor e esperança para nós, mesmo para o povo de Laodiceia, essa sétima igreja do período profético das 7 igrejas do Apocalipse. Nós vemos aqui o princípio historicista muito claro, não só nessa série de 7, né, mas em outras séries também, as 7 cartas, as 7 trombetas, os 7 selos, mas especificamente aqui na sétima igreja, que é a igreja que corresponde ao período que estamos vivendo, nós vemos aqui um Deus que se importa, porque se não se importasse não advertiria a sua igreja, mas também vemos um Deus que ama essa mesma igreja. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia aí na sua casa, não sei onde você está nesse momento exatamente, mas eu sei de uma coisa, assim como o Espírito Santo está aqui conosco, e oramos há pouco por isso, o pastor Brenha nos entregou a Deus para que pudéssemos ser usados por Ele, eu também sei que Deus está aí com você neste momento, e que Ele vai falar ao seu coração, porque a palavra de Deus não volta vazia, a palavra de Deus é poderosa, eu creio nisso, e tenho experimentado isso em minha vida há 30 anos pelo menos, de caminhada com esse meu Deus, com esse Jesus maravilhoso. Então eu quero te convidar a abrir a Bíblia em Apocalipse 3, vamos ler aqui a partir do verso 14, Apocalipse 3, verso 14 e seguintes, que correspondem justamente à mensagem de Deus à Laodiceia. Só um detalhe, você deve saber naturalmente que não havia só 7 igrejas naquele tempo, né? Havia, por exemplo, a igreja de Tessalônica, então Paulo escreve aos Tessalonicenses, havia a igreja em Filipos, Paulo escreve aos Filipenses, havia uma igreja em Roma, enfim, havia muito mais do que 7 igrejas cristãs naquele tempo. Mas Deus utiliza 7 delas, e aqui elas estão localizadas na Ásia Maior, na Ásia Menor, ali onde hoje está o país da Turquia, né? E ele usa então essas 7 igrejas porque elas têm características interessantes que se aplicam profeticamente a tempos da história. É como se eu quisesse escrever, por exemplo, a história do cristianismo em 7 volumes. Então, cada volume correspondendo a um período sucessivo na história, na linha do tempo. A 7ª igreja, portanto, corresponde àquele tempo que antecede a volta de Jesus. Ou seja, é o nosso tempo. Ou seja, é uma mensagem para nós hoje. Por isso eu escolhi então o tema Laodiceanos, o povo do juízo. Ou seja, somos nós. É para nós essa mensagem. E cada noite teremos aqui um importante recado de Deus para nós, para que nós possamos mudar, quem sabe, algumas condutas, algum hábito, quem sabe mudar o rumo da nossa vida, a fim de nos prepararmos devidamente para a breve volta de Jesus, que é o único evento que falta acontecer realmente nessa sucessão histórica aqui das 7 igrejas e das demais profecias da Bíblia e do Apocalipse especificamente. Vamos ver então, Apocalipse 3, versos 14 e seguintes, lemos assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Aqui é bom já dizer que esse princípio não quer dizer o primeiro, né? Mas o mais exaltado e o agente principiador. Ou seja, aqui identifica Jesus como o criador mesmo. E é bom lembrar que o próprio João, que escreveu o Apocalipse, também escreveu o Evangelho. No Evangelho ele diz, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. A verdade importantíssima de que Jesus é Deus é apresentada aqui nesse texto, assim como em outros tantos textos da Bíblia Sagrada. Então, assim diz o princípio, ou seja, a mensagem vem de Cristo, pessoalmente. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio,
estou a ponto de vomitar-te da minha boca. A mensagem é forte, perceba. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és um infeliz? Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueças, e vestiduras brancas para que te vistas, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio, para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Eu espero que nós tenhamos o ouvido bem aberto nessa semana para ouvir essa mensagem especial de Deus para nós. Repito que a mensagem é dura, ela é forte. E quando eu leio isso, eu me lembro de uma história que eu ouvi certa vez, de um senhor que estava numa pequena canoa pescando num rio, e de repente a canoa acabou entrando numa correnteza e estava rumando para uma cachoeira, para um penhasco, só que o senhor estava dormindo. Em vez de pescar, ele caiu no sono e ficou dormindo ali. A esposa viu aquela cena perigosa, né? O que poderia acontecer, e ficou desesperada, gritando da margem para que ele acordasse. Ele não acordava. Então o que ela pôde fazer? Ela começou a jogar pedras, né, na canoa, em cima daquele barquinho, pedaços de pau, e alguém poderia perguntar, mas ela pode machucá-lo? E se uma pedra dessa atinge a cabeça dele, o braço, a perna? Sim, pode machucá-lo, mas ele vai acordar e não vai cair no precipício. Sabe, queridos, às vezes Deus precisa jogar algumas pedras. Ele não quer nos machucar, nunca quis. Assim como ele não causou essa epidemia, por exemplo. Só que Deus usa certas circunstâncias do mundo para que nós acordemos de nossa situação perigosa. Eu não sei se você percebeu já, mas esse mundo caminha para um precipício. Não dá para a gente ficar colocando panos quentes, né? O fato é que antes de melhorar definitivamente com a volta de Jesus, as coisas vão piorar. Isso está profetizado. Mas a garantia de Deus é que ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, Ele estará conosco. Ele está com você aí nesse momento. Ele está conosco aqui nessa igreja vazia, só que cheias de anjos, só que cheia do poder do Espírito Santo. Então não se desespere, porque Deus vai caminhar com você o tempo todo. E se precisar jogar alguns pedaços de pau e pedras, quem sabe essa semana possa ser uma situação dessas, né? Uma mensagem mais dura, mais enfática, é porque Ele ama. E a minha tônica nessa semana é justamente o verso que diz: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Deus ama a Laodiceia, Deus ama os laodiceanos, Deus me ama e ama você também. A mensagem é para você, tá bom? Entenda dessa forma. Eu quero começar aqui mostrando algumas fotos interessantes de Laodiceia hoje, né? As ruínas de Laodiceia. Essas fotos foram tiradas pelo meu amigo pastor Eleazar Domini, quando de sua passagem por lá, na Turquia. Laodiceia, a palavra, ela tem um significado, né, no grego, algo próximo de povo que julga, ou povo do juízo. Ou seja, é o povo desse momento, porque a gente entende pelas profecias que nós estamos vivendo realmente o tempo do juízo. Então é o povo do tempo do juízo. E aí está o que sobrou de Laodiceia. Aqui mais algumas ruínas, né? Era uma cidade realmente muito portentosa, de um vivo comércio, né? Uma cidade populosa naquele tempo. E ela representa muito bem aquilo que Deus quer falar para a igreja hoje. Eu não vou entrar em detalhes nesta manhã, eu vou deixar algumas coisas para a semana. Afinal de contas, temos ainda 7 temas pela frente, né? E eu vou depois detalhar com vocês aspectos interessantes da cidade, da sua cultura, e eu vou deixar algumas coisas para depois, tá bom? Aqui está um anfiteatro a céu aberto, né? Ali em Laodiceia, enfim, muita coisa interessante. E os arqueólogos descobriram ali, escavando, né, a região, que havia muitos canos de argila cruzando a cidade. Esses canos traziam água de uma cidade localizada a 9 quilômetros de Laodiceia, cidade chamada Hierápolis. E olha que interessante, uma cidade que justamente tinha ali fontes termais. Era uma água salobra, uma água não própria para o consumo, mas boa para banhos, enfim, né? Uma água salobra e quente. Só que ao percorrer esses 9 quilômetros
entre Hierápolis e Laodiceia, essa água chegava ali morna e salobra. Ou seja, muito boa para causar ânsia de vômito. Percebeu? Algumas coisas aqui interessantes com o relato bíblico. Então, repito, na semana a gente voltará a alguns aspectos interessantes da cidade de Laodiceia e do que sobrou dela. Mas agora eu quero fazer uma outra viagem no tempo. Saiamos do século I para o século XX, precisamente 1995. Neste ano eu estava terminando o meu curso de jornalismo na Universidade Federal de Santa Catarina. E eu precisava decidir o TCC, o famoso trabalho de conclusão de curso. Mas eu não queria apenas fazer um trabalho para me formar, para tirar uma boa nota e sair dali com canudo de jornalista. Eu queria, como deve fazer todo cristão, eu penso assim, né? Com esse trabalho, com essa pesquisa, beneficiar a minha igreja, de alguma forma. E crescer também espiritualmente com esse trabalho. E é importante que façamos isso, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. A nota foi acrescentada, inclusive. Bem, em meados de 95 eu decidi, então, o tema que eu usaria, que eu abordaria num livro-reportagem. Eu decidi, então, escrever um livro sobre isso. A chegada do Adventismo ao Brasil. E eu passei praticamente 6 meses gastando sola, como se dizia antigamente no jornalismo, né? Indo a lugares, entrevistando pessoas, e foi uma pesquisa maravilhosa, gravando entrevistas. Eu estive em Gaspar Alto, que é o berço do Adventismo no Brasil, lá em Santa Catarina. Estive no Rio Grande do Sul, pesquisando entre os primeiros conversos de fala portuguesa, porque inicialmente a mensagem chegou ali às colônias alemãs, aos falantes da língua alemã. Estive em vários lugares, pesquisando, entrevistando, como eu disse, e sabem, eu preciso dizer para você que conhecer a história dos pioneiros desta igreja foi algo que realmente mudou a minha visão do Adventismo. Eu era recém-convertido na época, eu tinha praticamente aí 4 anos de converso, de Adventismo, né? Tinha ali me converti com cerca de 18 para 19 anos. E conhecer essa história maravilhosa dos pioneiros, como Deus usou homens e mulheres simples para trazer luz, a luz da palavra de Deus, a uma região e depois todo um país, ver como as coisas começaram tão pequenas, tão fracas, e hoje somos o maior país em termos de presença adventista no mundo, é realmente algo maravilhoso. Não tem como deixar de perceber que a mão de Deus sempre esteve no leme, sempre esteve conduzindo os rumos desta igreja. Eu fico feliz em saber que neste ano, em 2020, esse livro, porque depois foi publicado pela CPB, isso lá em 2000, ele vai ser relançado. Eu estou trabalhando na atualização do livro, muita coisa nova foi descoberta, muitas histórias bonitas foram redescobertas, e eu quero apresentar tudo isso no livro, na nova edição desse livro, A Chegada do Adventismo ao Brasil. Bem, nós temos respaldo bíblico para perceber que é importante conhecer a história dos pioneiros. Lá em Hebreus capítulo 13, verso 7, está escrito: lembre-se de seus primeiros líderes espirituais, que anunciaram a mensagem de Deus a vocês. Pensem como eles viveram e morreram, e imitem a fé que tinham. Olha que bonito que Paulo nos admoesta aqui. Conhecer a história dos pioneiros, imitar a forma como eles viveram e também morreram. Depois eu vou dizer para vocês o que mais me impressionou nessas pesquisas para o meu TCC em jornalismo. Tem a ver realmente com a morte deles. Testemunhos para a Igreja, volume 6, Ellen White diz: a história passada desta causa deve ser repetida muitas vezes ao povo, tanto aos velhos como aos moços. Necessitamos rememorar frequentemente a bondade do Senhor e louvá-lo pelas suas maravilhas. Outro texto importante, o Outro Poder, página 96. O registro da experiência vivida pelo povo de Deus no início da história, do nosso trabalho, da nossa obra, deve ser publicado. Muitos dos que desde então aceitaram a verdade não conhecem a maneira como o Senhor atuou. A experiência de Guilherme Miller e seus companheiros, como o Capitão Bates, e dos pioneiros da mensagem adventista, precisam ser mantidas diante do nosso povo. Você conhece a história dos pioneiros? Miller, Bates, Andrews, Tiago e Ellen White. São histórias maravilhosas que precisam ser rememoradas, precisam ser publicadas, contadas, porque isso nos inspira. Isso nos faz crer que, como Deus usou essas pessoas no passado, continuará usando no presente e vai usar até o futuro, né? Até a volta de Jesus. Nós somos pioneiros hoje também, em muitos sentidos. O registro da história sacra
os registros da história sacra são escritos, não meramente para que possamos ler e nos maravilhar, mas para que a mesma fé que operou nos servos de Deus no passado possa operar em nós, hoje. Para isso que temos que conhecer essas histórias, para que a fé deles nos inspire, para que o trabalho deles nos motive. Já que falamos em Guilherme Miller, deixa eu então contar rapidamente para você algumas coisas sobre esse grande homem lá do século XIX. Miller era filho de pais religiosos, mas com o tempo tornou-se um deísta. Aquelas pessoas que acham que Deus criou o universo, deu como alguém dá corda no relógio, depois se afasta, abandona. Miller tinha uma visão pessimista da vida, achava que Deus não estava mais interessado nas coisas deste mundo. Ele se tornou um capitão do exército e serviu na guerra de 1812 contra a Inglaterra. Foi nessa guerra, essa experiência pela qual ele passou, que realmente mexeu com ele. Ele viu pessoas morrendo, bombas e tiros e aquela miséria comum em todas as guerras. E isso mexeu profundamente com ele. Ele volta então para casa. Em 1816, ele passa a estudar a Bíblia com mais dedicação, porque as pessoas começaram a debochar, começaram a rir, achar que não há esperança para a humanidade, e Miller se decidiu: eu vou estudar a Bíblia verso por verso, e não vou descansar enquanto não conseguir entender cada um deles. E assim ele fez. Ele passou a estudar a Bíblia. E nesse propósito ele se deparou com um verso, e você deve se lembrar dele, né? Daniel 8,14. Até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Naquele tempo entendiam que o santuário era a terra. Portanto, a conclusão foi óbvia. Ao fazer cálculos proféticos, estudar a fundo o assunto, eles perceberam que em 22 de outubro de 1844 se daria, no entender deles, a volta de Jesus. Pense como foi para ele descobrir que 25 anos dali, 25 anos mais ou menos, Jesus voltaria. Isso mexe com qualquer pessoa, na verdade. Claro que o evento não era exatamente esse, mas a data estava correta, os cálculos eram precisos. E assim, Miller entendeu que ele precisava contar para as pessoas essa descoberta. Não podia guardar para si, mas ele tinha medo. Como eu vou contar isso para as pessoas, né? Como eu posso partilhar uma mensagem dessas? Aí está a casa dele, hoje é um museu preservado pela igreja, lá em Hampton, no estado de Nova York. E ali eles preservaram os utensílios, né, alguns móveis. Atrás ali no quarto dele você pode perceber um quadro, era o PowerPoint da época, né? Eles usavam esses cartazes para fazer conferências, pregações. Aqui temos o material de estudo dele, uma Bíblia e uma concordância, que ele usava para entender ali os versos, né? A cadeira original, a mesa de estudos. E isso me inspira, porque eu percebo assim que eram homens e mulheres estudiosos da palavra, que não se contentavam com conhecimento superficial. E nós temos que ser assim também. Temos que cavar fundo na palavra de Deus para saber o que ele tem para nós. Bem, com 50 anos de idade, Miller prometeu a Deus que se alguém viesse convidá-lo, ele queria colocar condições quase para ele impossíveis, porque ele tinha medo de pregar, ele tinha receio de pregar essa mensagem. Mas ele falou: Senhor, então é assim, se alguém vier aqui à minha casa e me chamar para pregar essa mensagem, aí eu vou. Ele terminou a oração e ficou tranquilo, achando que isso não aconteceria. Pouco tempo depois, naquela mesma manhã, o sobrinho dele, que havia caminhado quilômetros para chegar ali, bateu a porta. Ele achou estranho, numa manhã de domingo, o garotinho ali à sua porta, disse assim para ele: Tio Miller, meu pai gostaria que o senhor hoje à noite fosse lá em nossa igreja pregar sobre essas coisas que o senhor tem descoberto na Bíblia. E agora? O pai do garotinho era um pregador, e então convidava agora Miller para pregar exatamente aquilo que ele disse para Deus que faria se alguém o convidasse em casa. Miller correu para o fundo, ali a gente chama de quintal, né? Um bosque, e foi chorar, brigar com Deus. Senhor, eu não posso, eu tenho medo de pregar essa mensagem, é algo forte, é algo complicado de se pregar. Mas Miller sempre foi um homem de palavra, um homem de honra, um capitão do exército, alguém que deu a vida por pessoas. Se ele nunca mentiu para uma pessoa, ele faria isso para Deus. Então ele aceitou o chamado e começou a pregar. Irmãos, amigos, aquilo abalou a América do Norte. Para você ter uma ideia, Estados Unidos tinham 17 milhões de habitantes naquela época. Cerca de 1 milhão de pessoas foram impactadas com essa mensagem poderosa. 1 milhão de pessoas foram alcançadas por pregações públicas, por impressos com essa mensagem poderosa. 50 mil pessoas se uniram ao chamado movimento millerita,
aquelas pessoas que estavam realmente aguardando a volta de Cristo dali poucos anos. Foi um tremendo despertamento espiritual ali nos Estados Unidos. Entra em cena outra pessoa importante, a Rachel Oakes. Essa senhora era batista do sétimo dia, portanto já guardava o sábado, e havia se mudado para a região de Washington, a cidadezinha de Washington, lá em New Hampshire. Numa certa ocasião, ouvindo o pastor Frederick Wheeler pregar e mencionar os mandamentos, ela, no fim do culto, o chamou de lado e disse: pastor, gostei do seu sermão, mas tem um detalhe que está errado. O senhor falou dos mandamentos de Deus, e por que não guarda o sábado? Por que esta igreja não guarda o sábado? E o pastor Wheeler estudou mais a fundo o assunto, estudou com a Rachel e acabou se convencendo de que o sábado, de fato, é o dia do Senhor. Toda aquela igreja praticamente se tornou sabatista, guardadora do sábado. E um senhor muito importante para a nossa história adventista também, chamado Joseph Bates, ficou conhecido assim aqui, né? O Joseph Bates, um capitão de navio, um homem honrado também, um homem muito correto. Em seu navio, ele proibia que se consumissem bebidas alcoólicas, que se falassem palavrões. Era uma pessoa muito correta. Ele ouviu falar dessa igreja ali, alguns quilômetros distantes de onde ele morava, lá em Fairhaven, em Massachusetts. E ele então, curioso e muito sincero naquilo que fazia, se dirigiu até aquela igreja. E foi ali, aqui está a casa onde ele morou, né? José Bates, passou um bom tempo de sua vida ali, uma casa construída em 1742. Essa foto eu tirei quando ainda estava em reformas. Depois eu mostro aqui como ficou bonita. É um museu, ali estão alguns pertences do capitão José Bates, ali em Fairhaven, como eu disse, em Massachusetts. Bates, então, ele fica sabendo dessa igreja que passou a guardar o sábado e depois foi até lá. Eu vou mostrar agora um pequeno vídeo para vocês, contando um pouquinho dessa história maravilhosa desse personagem que Ellen White menciona por nome, dizendo que nós temos que conhecer um pouco mais de sua experiência. Podem clicar para mim, por favor, aí na tela, e o vídeo vai executar. Eu estou em Fairhaven, estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. Aqui ao lado dessa cidade fica New Bedford. New Bedford ficou conhecida na história como a cidade baleeira, foi a capital da pesca da baleia. Fairhaven, aqui onde estou, é uma cidade bem menor, tem aí por volta de 16 mil habitantes. E ela, apesar de pequena, tem uma importância muito grande, especialmente para os adventistas do sétimo dia. Aqui atrás de mim está a casa que foi por algum tempo morada da família Bates. Capitão José Bates, Joseph Bates, ficou mais conhecido no Brasil como José Bates, tem uma história muito inspiradora, muito interessante, e juntamente com Ellen e Tiago White, ele constitui aquilo que a gente chama de a tríade dos primeiros, os principais pioneiros do movimento adventista. O Capitão Bates, mesmo antes de tornar-se um adventista, ele já era um homem muito correto, muito honesto, justo. Nos navios que ele liderou como capitão, ele procurava fazer com que a sua tripulação procurasse seguir princípios de temperança. Ele era, portanto, um abstêmio, era contra o consumo de fumo, de bebidas alcoólicas. Portanto, quando os adventistas começam a trazer essa reforma de saúde, naturalmente Bates já era um defensor desse tipo de ideia. O Capitão Bates foi também o pioneiro do sábado no movimento adventista do sétimo dia. Quando o capitão José Bates soube que na pequena cidade de Washington, no estado de New Hampshire, havia um grupo de pessoas que estavam guardando o sábado, ele, que era um grande interessado pela verdade, se dirigiu até lá, passou ali alguns dias com aquela comunidade e estudando a Bíblia com o pastor Wheeler e outros irmãos que já estavam convencidos da santidade do sábado. Ele volta para cá, para New Bedford, Fairhaven também. E ao cruzar esta ponte, hoje em dia só tem parte dela, é uma propriedade privada, construir uma ponte nova aqui ao lado. Mas exatamente nesse local, quando o capitão José Bates cruzava essa antiga ponte, ele encontrou um amigo, James Madison, que sabia que o capitão Bates sempre foi um homem muito bem informado, uma pessoa culta, e aí perguntou: Capitão Bates, quais são as novidades, quais são as novas, quais são as notícias? E o capitão Bates então disse para ele com toda a convicção: amigo, as novas, as notícias, as novidades são que o sábado
O sétimo dia é o dia do Senhor. Pouco tempo depois, James Madison também tornou-se um guardador do sábado. Realmente são histórias que nos mostram assim pessoas com muita vontade de fazer a vontade de Deus, né? Miller, melhor dizendo, José Bates, teve um sonho pouco depois disso, já convencido da verdade do sábado, e no sonho Deus o mandava ir a uma cidade ali chamada Battle Creek, em Michigan, porque lá ele encontraria pessoas que estavam também esperando por essa mensagem. Olha que interessante, ele obedece a ordem de Deus no sonho, se dirige a Battle Creek e lá, num posto de correio, ele pergunta para as pessoas, me digam, quem é o homem mais honesto aqui nessa cidade? E aí, indicam a Bates o senhor David Hewitt. Ele vai até a casa dele, bate a porta, era uma manhã, bem cedo, e diz, Deus me mandou aqui para trazer uma mensagem a você. Curiosamente, Hewitt mal pergunta quem é aquele estranho e diz, entre, venha tomar o de jejum com a gente. Bates passa o dia todo ali estudando a Bíblia com aquela família. E no fim do dia, a família toda decide-se pela mensagem do sábado, pela mensagem da volta de Jesus, tornam-se adventistas e pouco depois do sétimo dia. Veja que bonito isso, né? Pessoas sedentas da palavra, como eu sei que muitos aí estão também sedentos da palavra, sedentos da verdade, aceitam, acolhem essa verdade e passam a viver à luz dessa mensagem poderosa. Ali em Battle Creek também passa a viver ali um casal chamado White, Ellen e Tiago White. Essa é a casa em que eles moraram pela primeira vez ali. Havia só essa parte central. Tiago White construiu esses anexos laterais, um deles para servir de quarto ali para os seus filhos, né? E foi nessa casa em que Ellen White escreveu o clássico O Grande Conflito. Exatamente nessa mesa, adaptada numa cadeira. É um ambiente realmente muito solene, muito especial, até porque a gente sabe, quando lê a biografia desses pioneiros, as lutas pelas quais Ellen White passou para escrever esse livro tão importante. Satanás não deu trégua para ela ao preparar essa obra que tem aberto a mente de muitas pessoas. Bem, o dia 22 de outubro passou, a gente sabe disso, né? Foi um tremendo desapontamento, porque muitas pessoas estavam aguardando a volta de Jesus para essa data. Muitas mesmo, né? Milhares de pessoas. Eu costumo lembrar nesse momento de um pastor, porque eu acho que a família dele, a experiência dele, consegue de alguma forma sintetizar aquilo pelo que passaram esses chamados milleritas. É o pastor Carlos Fitch. Uma semana antes da volta de Jesus, pelo menos é o que eles esperavam, o pastor Fitch acabou falecendo, vítima de tuberculose, de tantos batismos que ele realizou naquelas águas frias lá do norte dos Estados Unidos. Mas a esposa, a senhora Fitch, sempre dizia para os filhos, não se preocupem, daqui uma semana o papai volta, ele vai ressuscitar com a volta de Jesus. Não fiquem tristes, nós vamos reencontrar papai daqui a pouco. Agora pense, na expectativa dessa família, esperando o reencontro com o papai. Só que o dia 22 chega, passa o dia, à meia-noite, e aí, à meia-noite os relógios soam, badalam nas casas dos milleritas, e começa o dia 23. Muita gente chora, se desespera. Muitos haviam deixado a colheita por lá mesmo, porque para que colher, para que pensar em coisas para o futuro se Jesus está voltando? Muita gente empregou todo o seu dinheiro para imprimir folhetos, publicações, para preparar outros para a volta de Jesus. E essa família não viu o papai voltar. A cena é bastante triste quando o filhinho chega e toca a mão da mãe e diz, mamãe, por que papai não veio? O que você responderia? Difícil, né? O desapontamento foi algo terrível mesmo, né? O que aconteceu? Qual foi a pergunta era o que aconteceu? Havia pessoas que se reuniram nessa pedra aqui, ó, essa formação vulcânica, que fica nos fundos da casa de Miller, Guilherme Miller. E ali estavam esperando a volta de Jesus. No dia 22 de outubro de 2014, eu tive a honra, né, de estar ali junto com um grupo de editores. Pastor Alberto Tim foi o nosso guia. 170 anos depois dos apontamentos, estávamos ali orando para que Deus mantivesse firme a nossa fé até a volta de Jesus. A experiência foi amarga, difícil. Miller construiu uma pequena igreja
em sua fazenda, para ali ficar seus últimos dias, não perdeu a fé. Ele sempre dizia, um dia o Senhor virá, não sei quando, ele virá. Ellen White escreveu algo muito especial a respeito dele, veja só, Primeiros Escritos, página 258. Deus escondeu Miller na sepultura, afastando-o daqueles que o estavam constantemente desviando da verdade. Moisés errou quando estava prestes a entrar na terra prometida. Assim também eu vi que Guilherme Miller errou quando devia logo entrar em Canaã celestial, em permitir que sua influência fosse contra a verdade. Outros levaram-no a isso, outros darão contas por isso, mas os anjos vigiam o precioso pó desse servo de Deus e ele ressurgirá ao som da última trombeta. Amém. Deus guarda esse servo, esse fiel sentinela na sepultura. E um dia, Miller vai se levantar para contemplar aquele sobre quem ele tanto pregou, na volta de Jesus. Como é bom saber disso, não é verdade? Então nós temos assim, o grande desapontamento parte 1. Vamos agora fazer um novo salto no tempo. Vamos para Jerusalém, no primeiro século, no ano 31, depois de Cristo. O primeiro grande desapontamento. Lucas 24, 21 diz, nós esperávamos que fosse ele, Jesus, quem havia de remir Israel. E além de tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Pense na amargura por trás dessas palavras. Nós esperávamos que o Messias fosse nos libertar dos romanos, mas ele morreu. Esse foi o primeiro grande desapontamento na história envolvendo os cristãos. Falsas expectativas os levaram a isso, porque eles idealizaram o Messias. Acharam que ele seria apenas um rei terreno que expulsaria os odiados romanos, os invasores romanos. Nada disso era verdade. O Desejado das Nações, página 776, diz, de todos os lados ouvia-se o clamor, queremos Cristo, o médico. Mas eram expulsos dos átrios do templo e foram postados soldados às portas. Os sofredores que tinham ido para ser curados pelo Salvador sucumbiam ante a decepção. Médicos eram consultados em vão. Não havia eficiência como a daquele que jazia no túmulo de José. Pense por um momento numa família, quem sabe, que viajou 20, 30 quilômetros com um filho doente no colo, buscando aquele que era aclamado como o que curava, o que ensinava, o que tratava com carinho as crianças. E quando chegam a Jerusalém, no dia após a crucifixão de Jesus, recebem a notícia de que o mestre, o Messias, estava morto. Tinham que voltar para casa com o filhinho doente. Pense, por um momento, na decepção dessas pessoas que buscavam o curandeiro Jesus, o mestre Jesus, e não encontravam porque ele estava morto. Realmente a decepção foi terrível. Por isso que aqueles discípulos que caminhavam para Emaús, naquele dia tão triste, disseram para aquele forasteiro, para aquele estranho que eles não sabiam era Jesus, nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel, mas ele morreu. O que faremos agora? A tristeza estava no rosto de todos eles. Antes da decepção, do desapontamento do século I, o primeiro desapontamento, a parte 1, houve também uma entrada triunfal, parte 1. E você vai achar talvez um pouco estranho isso, porque Mateus 21, 10 diz que quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava, quem é este? Ora, por que Jesus permitiu isso? Ele sabia que dali pouco tempo ia morrer. Por que ele faz uma encenação como essa? Deixa todo mundo ficar na expectativa de que ele realmente seria o Messias. Quando Jesus entra em Jerusalém montado num jumento, todos os judeus que conheciam as Escrituras pensaram. Uma imagem, um texto lhes veio à mente. Zacarias 9:9. Alegra-te, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, e sobre uma jumentinha, um jumentinho, filho de jumenta. Jesus estava cumprindo uma profecia de Zacarias. E ele sabia que o povo iria levar as expectativas às alturas. É ele. Ele é o rei. Ele está montado num jumento, como diz o profeta. Por que Jesus fez isso? Se ele sabia que essas expectativas seriam destruídas pouco depois. Então fica assim. Algumas perguntas que aparecem, logo na mente. Como podia Jesus, o caminho, a verdade e a vida, participar de um engano premeditado como esse? Como podia o príncipe da paz preparar intencionalmente o ambiente para a tristeza que se seguiu?
Jesus enganou o povo ao levá-lo a ver como rei? O que afinal causou essa decepção? Esse primeiro grande desapontamento, lá no século I. Veja, não foi culpa de Jesus, evidentemente. Na verdade, o céu fez de tudo para advertir os filhos de Deus desse evento futuro, dessa decepção que iria acontecer. Basta você ler, por exemplo, João capítulo 1, verso 29, quando Jesus foi para ser batizado por João, o que disse o profeta João Batista? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todo judeu sabia que no santuário, cordeiros de Deus eram mortos, eram sacrificados. Então, naquele momento, era para entenderem, talvez alguns tenham entendido, que aquele homem iria morrer. Que aquele Cordeiro de Deus, o verdadeiro Cordeiro para o qual as cerimônias do santuário apontavam, iria dar a vida pelos pecadores. Lá em Daniel capítulo 9, versos 26 e 27, 500 anos antes de Cristo, já estava profetizado que o Messias, o príncipe, ele iria ser cortado, iria ser morto no meio da semana profética. Os judeus deviam conhecer muito bem essa profecia, que por sinal identifica o Messias verdadeiro. Isaías 53, o servo sofredor, ele ia ser levado ao matadouro como ovelha muda, iria ser moído, morto, estava lá 700 anos antes de Cristo. A profecia era clara. Gênesis 3,15, para recuar mais ainda, 1500 anos antes, Moisés já havia escrito que o filho da mulher, o filho da igreja, a semente, Jesus Cristo, o Messias, iria ser machucado, iria ser vitimado pela serpente, mas depois iria destruí-la, iria acabar com Satanás e o pecado, mas iria ser machucado. Morreria por isso. Estava profetizado. Por que as pessoas não perceberam isso? Lucas 24, 7. 9 meses antes de sua morte, Jesus disse aos discípulos, e foi insistindo nisso: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Talvez alguns discípulos tenham pensado, vira essa boca para lá, Jesus. Não, o Senhor vai ser o rei. Mas ele tentou. Ah, como ele tentou. Tantas vezes, por 4.000 anos, o céu fez de tudo para impedir a incompreensão do povo e o consequente desapontamento. Mas havia chegado o tempo profético de Jesus realizar o mais importante ato da história, a redenção da humanidade e a vindicação do caráter de Deus. Agora, de que adiantaria Jesus fazer isso? Ele cumprir as profecias, ele redimir a humanidade e não haver publicidade sobre isso? Não haver condições de as pessoas perceberem que era o momento. Então ele foi adiante, mesmo com a incompreensão de seus filhos. Ele sabia que depois disso muitos creriam, muitos entenderiam aquilo que ele fez, aquilo pelo que ele passou. Ele foi adiante, mesmo assim. Até aquela placa que aparece no relato nos relatos bíblicos, né? Um detalhe parece que tão insignificante, tinha um sentido muito especial. Na cruz de Cristo foi colocada uma placa, que naquele tempo poderia ser um outdoor, porque não era fácil você encontrar, como hoje, tantas publicidades espalhadas pelo caminho. E aí em 3 línguas, ou seja, todo mundo podia ler, aramaico, grego e hebraico. Jesus, Nazareno, rei dos judeus. Pense, era um local público, as pessoas passavam por ali, era Páscoa. Multidões estavam reunidas em Jerusalém. E ao passar por aquela cena terrível, que era a intenção do Império Romano mesmo que fosse assim, para que servisse de lição do que acontece com os malfeitores, mas eis que no meio de 2 ladrões estava um homem, e em cima dele uma placa dizendo que ele era o rei dos judeus. Espera aí, que história é essa? Muitos judeus chegaram em Jerusalém e voltaram para casa pensativos. Rei dos judeus, quem era aquele homem? Quem era? E começaram a perguntar, e começaram a falar coisas para essas pessoas. Ele era inocente, ele não era criminoso, não fez nada de errado. Ele morre dizendo, Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Um soldado disse, ele era o Filho de Deus. A história foi se espalhando, a publicidade foi efetiva, as pessoas foram sabendo, mais e mais. No caminho para Emaús, Jesus apareceu para 2 discípulos não muito conhecidos. Lembra o nome deles? Um era Cleopas, o outro sequer é dito o nome. Pode ser a esposa dele, pode ser um amigo, não sabemos. Mas Jesus apareceu para eles. Eu gosto dessa passagem porque Jesus, ele se preocupava com João, com Pedro, com os famosos, mas também com os anônimos. Cleopas, um discípulo anônimo. Não importa quem seja você, se você se sente importante ou não,
para Deus você é muito importante. E Deus vai atender os seus pedidos, Deus vai visitar você também, Deus se preocupa com você e Deus quer salvar você. Para Deus não existem anônimos. Não sabemos o nome da esposa ou do amigo de Cleopas, mas Deus sabe quem é. Deus sabe desde que ele foi gerado até o dia de sua morte. Deus sabe tudo. Sabe também sobre você. Conhece você. Não se preocupe com isso. Ele aparece para eles, os inspira, os ajuda a compreender aquilo que eles haviam deixado de compreender. Usa a Bíblia para ensinar a esses discípulos sobre sua missão, a missão de Cristo. E quando ele parte o pão na casa deles, porque eles o convidam para entrar. O texto é lindíssimo. Eu gosto de pregar sobre esse texto. Não dá tempo hoje de falar muitos detalhes sobre ele, mas ele caminha com aqueles dois discípulos, faz de conta que faz menção de ir adiante para ir embora. Jesus nunca força uma situação. Ele está à porta e bate, mas não entra sem ser convidado. Os discípulos convidam, fica conosco. E ele entra na casa deles. Isso é muito bonito. Se você convidar Jesus para fazer parte de sua vida, se você convidar Jesus para entrar em sua casa, em sua mente, no seu coração, ele vai entrar. É um convite que ele nunca recusa, fazer parte da vida de alguém. Ele entra na casa deles e quando parte o pão, eles o reconhecem. Talvez tenham visto as marcas, as feridas recentemente feitas, né, pela crucifixão, ou pelo gesto muito próprio de Jesus de partir o pão e dar graças. E naquela hora, aqueles discípulos que haviam caminhado 12 quilômetros de Jerusalém a Emaús, voltam correndo pelo mesmo caminho para contar aos seus amigos o que havia acontecido. Isso acontece na vida de quem recebe Jesus, de quem conhece Jesus, de quem sabe que ele é real. A vontade, ela é grande de contar aos outros da sua experiência. Você já conheceu Jesus? Você já encontrou Jesus de verdade? Se isso acontecer, você não vai se segurar. Você vai sair correndo para contar para todo mundo. Jesus existe, é real e vai voltar. Foi o que eles fizeram. Foram testemunhas poderosas. Bem, então os discípulos reexaminaram cuidadosamente a Bíblia e, capacitados pelo Espírito Santo, fundaram um poderoso movimento religioso chamado Igreja Cristã. Você percebeu que a Igreja Cristã nasceu de um desapontamento? O desapontamento da cruz. E esse desapontamento também serviu para peneirar, digamos assim, esse movimento. Porque, sabe, havia muitas pessoas que estavam seguindo Jesus pelo pão diário, pelos milagres, pelas curas. Mas quando viram esse Messias crucificado, menearam a cabeça e foram embora. Não quero mais seguir esse Messias morto. Aqueles que ficaram firmes fundaram a Igreja Cristã. Aqueles que reexaminaram a Bíblia fundaram a Igreja Cristã. Eram pessoas sinceras, pessoas que deram a vida depois pelo Messias. Sim, o cristianismo nasceu de uma decepção que serviu de filtro, na verdade. Então temos o seguinte, a entrada triunfal parte 1 foi em Jerusalém, quando Jesus, montado num jumento, cumpriu a profecia. O grande desapontamento, parte 1, foi a cruz, que serviu também para peneirar, digamos assim, o trigo, para testar as intenções do coração. Mas temos a entrada triunfal parte 2, que é chamada também de clamor da meia-noite, quando houve então um despertamento fantástico, especialmente nos Estados Unidos, mas não só lá. Aqui na América do Sul, Manuel Lacunza foi um padre que pregou sobre a volta de Jesus. Na Europa também houve pessoas que pregaram essa mensagem, mas especialmente na América do Norte. 1 milhão de pessoas, lembra? Aceitaram essa mensagem. Foi um tremendo despertamento, seguido de um grande desapontamento, parte 2. Foi quando eles se enganaram com respeito ao que aconteceria, não quanto à data, e assim, aquelas multidões abandonaram a fé, abandonaram tudo, alguns voltaram para suas velhas igrejas, mas de um punhadinho que ficou ali fiel, Deus criou um novo movimento reformatório. A Igreja Adventista do Sétimo Dia. Veja, os mileritas não cometeram um erro maior do que os discípulos, quando imaginaram que as profecias previam que Jesus viria como rei no ano 31. Não é vergonha nenhuma dizer que a Igreja Adventista do Sétimo Dia também nasceu de um desapontamento. Um desapontamento que foi previsto nas profecias, que foi avisado por Deus também, mas que acabou acontecendo. E com isso, como eu disse, Deus que não causa, mas usa certas circunstâncias, ele peneirou também esse grupo.
e de um punhado de pessoas fiéis e sinceras, ele cria então um movimento que viria a restaurar verdades importantes, assim como a reforma dos séculos 16, 17 ali, agora no século 19, Deus continua promovendo essa restauração de verdades importantes. Estava na Bíblia, Daniel capítulo 7, Lucas 12, Hebreus 8 e 9, Apocalipse 10 e 11. Apocalipse 10 diz que depois do desapontamento amargo, era importante que eles continuassem pregando a muitas nações, tribos, povos e línguas. Se os mileritas tivessem compreendido bem esse verso, eles não teriam passado por esse desapontamento. Mas enfim, aconteceu. E Deus usou também isso para o bem de sua igreja, para o bem de seu povo. Lá em Port Gibson, no estado de Nova York também, um senhor chamado Hiram Edson, ele estava ali com um grupo de pessoas chorando, 23 de outubro, um dia depois do tão aguardado dia da volta de Jesus, que não aconteceu. Estavam lá chorando, clamando a Deus por entendimento. Ele era um homem de Deus e, preocupado com essas pessoas que estavam agora desapontadas, saiu dali, daquele celeiro, foi para um outro local, para lá orar com outras pessoas que estavam também com o coração partido. E quando ele caminhava por um milharal, ele teve uma espécie de visão, um insight, uma compreensão, como nunca antes havia tido. Ele viu no céu o santuário de Deus aberto, ali a Arca da Aliança, e Jesus passando do lugar santo para o lugar santíssimo do santuário celestial. A ficha caiu. Ele entendeu que, na verdade, a profecia não estava dizendo que Jesus voltaria naquela data, mas sim que Jesus começaria uma fase importantíssima do seu ministério no santuário celestial, prefigurada lá no antigo santuário de Israel, pelo dia da expiação, o Yom Kippur. Mas eu pergunto, de que adiantava Jesus fazer uma obra tão importante no céu, se aqui na terra não houvesse pessoas para entender isso? Então o desapontamento de 44, a semelhança do desapontamento da cruz, além de peneirar esse povo, prová-los, testá-los, permitiu que houvesse uma tremenda publicidade em torno de um assunto muito importante. A cruz foi essencial e o ministério de Jesus no santuário celestial também é essencial para o bem daqueles que se convertem, para o bem daqueles que aceitam Jesus como Salvador. Então essa publicidade foi dada e desse movimento poderoso, dessa filtração e desse desapontamento nasceu outro movimento importante para o mundo. A Igreja Adventista do Sétimo Dia. Finalizando, eu quero só recordar com você que em 1989 eu tive contato pela primeira vez com esse movimento, com o criacionismo e com o adventismo. Eu estava no ensino médio, ali está a minha turma, do segundo ano do ensino médio, curso técnico de Química, lá em Criciúma, Santa Catarina. E nesse ano eu conheci um jovem, está ali perto de mim, loiro, o Vanderlei Hicken, um jovem adventista missionário. Eu louvo a Deus pelos jovens missionários que não têm vergonha da fé que professam. E com o contato com o Vanderlei, eu comecei a ser desafiado. Ele começou a me fazer perguntas, nos tornamos amigos. Amizade é um evangelismo mais efetivo que existe. E começamos a estudar a Bíblia juntos. Eu, de início, teimoso, reticente, mas tentando ver até onde chegaria aquele jovem. E tentando refutá-lo. Eu fui caindo do cavalo vez após vez, ao perceber que realmente existe uma verdade poderosa na Bíblia. E sabe qual foi o texto que mais me impressionou? Temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Apocalipse 14, versos 6 e 7. Nesta semana eu vou tratar desse assunto também. E quero contar um pouquinho mais dessa experiência pela qual eu passei. No dia... Aqui está uma outra foto para mim muito preciosa, porque pouco depois da minha experiência espiritual, comecei a estudar a Bíblia com a minha mãe e com a minha irmã mais nova também. Um ano depois do meu batismo, eu as vi sendo batizadas, foi um presente de Deus para mim, muito precioso. E aqui está a foto do meu batismo, dia 28 de dezembro de 1991. Uma data que para mim é muito marcante, muito especial. Eu tinha lá meus 18 para 19 anos, pouco depois entrei na faculdade. Enfim, eu compreendi, finalmente, que Deus existe, que Deus tem um plano para a minha vida e para a sua também, e que Deus, Ele ama a sua igreja, que Deus conduz os rumos da história. Mas mais importante, querido, do que saber que Deus conduz a história, é saber que Deus quer conduzir a sua vida. Sim,
A igreja de Laodiceia, essa última igreja, infelizmente tem uma condição complicada de mornidão espiritual, de se achar muito rica porque tem todo o conhecimento, mas a situação dela não é muito boa não, viu? Só que Deus diz, eu quero te repreender, eu quero te educar, eu quero te ensinar, eu quero mudar a sua vida. Por quê? Porque eu repreendo e castigo aqueles a quem eu amo. Que Deus realmente nessa semana possa operar milagres na nossa vida, na sua vida. Que quem sabe nessa semana seja um momento de decisão. Para mim, foi a maior decisão da vida, o batismo. Nunca me arrependi dessa decisão. E quero permanecer firme nesse caminho até a volta de Jesus. E eu quero te convidar também a ter essa experiência. Se você não é batizado, por que não tomar essa decisão essa semana? Se você ainda não recebeu estudos bíblicos, por que não tomar essa decisão esta semana? Se você pertence à Laodiceia, e todos os cristãos nesse momento estão pertencendo a esse movimento, mas por que não ser então a igreja de Éfeso? Por que não ser uma pessoa que está com o coração ardendo de fé e de comunhão com Deus? Eu espero que essa semana seja realmente decisiva na sua vida e também na minha vida. E eu quero convidar você mais uma vez a estar conosco todas as noites, às 20 horas, para darmos prosseguimento à série Laodiceanos, o povo do juízo. Que Deus abençoe muito você, que Deus realmente se revele a você como se revelou a mim, e você perceba que há um povo especial neste momento, aguardando a volta de Jesus e pregando essa mensagem. E Deus quer que você faça parte desse povo. Vamos orar? Bondoso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tua bondade, porque em tua palavra encontramos convites especiais para que nós mudemos de vida, para que nós abramos a porta do coração e da mente para a tua entrada, e para que tu ali faças toda a diferença em nossa vida. Que nessa semana de oração e de pregações possamos ver vidas transformadas, possamos nos aproximar mais de ti, cada vez mais de ti, a fim de que quando Jesus voltar, estejamos em pé, preparados para recebê-lo e viver para sempre com ele. Abençoa, Pai, essa série, abençoa cada sermão e cada pessoa que está nos acompanhando. É o que nós pedimos agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém.